Olá, boa noite. Os corpos da família encontrada carbonizada dentro do carro em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, foram enterrados no fim da tarde desta quinta-feira. Segundo o delegado responsável pelo caso, uma testemunha afirmou que a filha do casal e a namorada dela tiveram a ajuda de um homem para cometer o crime. Um laudo preliminar revela que pai e filho foram mortos a pauladas ainda dentro de casa. Já a mãe provavelmente foi assassinada na região onde o veículo foi incendiado. A causa da morte realmente são pancadas na cabeça, traumatismos e crânioencefálico que vão de encontro com a nossa investigação, que eles foram agredidos mesmo pelos autores do crime. Agora a polícia tenta identificar outros possíveis envolvidos no assassinato do casal Flaviana Gonçalves e Romuilke Gonçalves e do filho Juan Vitor Gonçalves, de 16 anos. A investigação já confirmou que a outra filha deles, Ana Flávia Gonçalves, de 24 anos, e a namorada dela, Karina Ramos, de 31, estiveram no condomínio da família na noite do crime. As duas tiveram prisão temporária decretada por 30 dias. Chega uma testemunha e fala, não, elas não estavam sozinhas, tinha mais uma pessoa lá, inclusive eles colocaram o carro de ré na casa e carregaram o carro com peso. Poxa, isso não tem nada a ver com o que elas disseram e é altamente suspeito. Altamente suspeito. Então, com base nisso, cheguei no juiz e falei, eu quero a prisão. O juiz concordou na hora. Uma das linhas de investigação aponta para uma briga familiar por causa de dinheiro. O crime aconteceu na madrugada de terça-feira. As vítimas foram encontradas no porta-malas do carro incendiado na estrada do Montanhão, em São Bernardo do Campo. O Ministério da Justiça lançou uma lista com os criminosos mais procurados do país. O documento pode ser acessado pelo portal do Ministério da Justiça. Para organizar o material, a Secretaria de Operações Integradas reuniu informações dos estados e até mesmo da Polícia Federal Norte-Americana, o FBI. Por enquanto, a lista tem 26 nomes e deve ser atualizada todos os meses. Entre os integrantes estão líderes de organizações criminosas. São indivíduos extremamente perigosos, né? Todos eles com mandados de prisão, e a divulgação dessa lista tem a virtude de facilitar que esses indivíduos sejam encontrados, que os mandados de prisão sejam cumpridos. 2 engenheiros e um pedreiro foram indiciados pelo desabamento do edifício Andréa em outubro do ano passado em Fortaleza, no Ceará. 9 pessoas morreram. Segundo a polícia, houve negligência por parte dos profissionais. Momentos antes da estrutura desabar, o pedreiro retirava partes das pilastras de sustentação sob a supervisão de 2 engenheiros. A mulher que também aparece na imagem é a síndica do prédio. Ela foi a última vítima localizada sem vida. Os advogados dos indiciados não quiseram se manifestar. E o presidente Jair Bolsonaro demitiu pela segunda vez o assessor da Casa Civil, Vicente Santini. O ex-secretário executivo da pasta foi exonerado na última terça por usar um avião da Força Aérea Brasileira para viajar para a Índia e se encontrar com a comitiva do presidente. Só que em seguida foi nomeado para um novo cargo na Casa Civil. Só que nessa quinta-feira voltou a ser demitido junto com o Fernando Moura, que assumiu o cargo de secretário executivo no lugar de Vicente. Moura foi quem nomeou Santini para a nova função. As cidades do sudeste do Brasil atingidas por temporais vão receber quase 900 milhões de reais do governo federal para os trabalhos de reconstrução. Esse anúncio foi feito pelo presidente, que visitou inclusive algumas regiões afetadas em Minas Gerais. Jair Bolsonaro viajou acompanhado de 7 ministros. Ele foi recebido pelo governador mineiro Romeu Zema. O presidente sobrevoou 6 cidades atingidas pela chuva. Depois se reuniu com os prefeitos. O Ministério da Saúde anunciou o envio de 2 toneladas de medicamentos e insumos para a população. 123 cidades estão em situação de emergência e 5 de calamidade pública. 55 pessoas morreram e mais de 50 mil estão desabrigadas ou desalojadas. O governo vai liberar 892 milhões de reais para os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Como mais de 90 milhões já estavam previstos no orçamento para o combate às enchentes, o total de recursos federais vai ultrapassar R$1 bilhão. Estamos trabalhando ombro a ombro para buscar, então, mitigar os problemas ocorridos com essa catástrofe que aconteceu nos últimos dias.
E no Espírito Santo, o número de mortes por conta da chuva chegou a 10. Nessa quinta-feira, o corpo de uma jovem de 19 anos foi encontrado em um rio em Cachoeiro de Itapemirim. Ela tinha sido levada pela correnteza no último domingo. Já são quase 15 mil desabrigados e desalojados no estado. Os mutirões de limpeza dão prioridade agora para escolas e hospitais. Uma amostra do coronavírus chegou à Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Ela será comparada agora com as amostras de casos suspeitos em análise já no Brasil. O fragmento foi repassado pela Organização Pan-Americana de Saúde e não é capaz de infectar quem o manipula. Com a amostra, será possível determinar se algum paciente no Brasil realmente está infectado pelo coronavírus. A gente está falando de um vírus completamente novo. A gente está falando de protocolos que são completamente novos. E a gente está falando de uma metodologia que está sendo implementada. Isso está acontecendo em todos os países do mundo. Representantes do Ministério da Saúde conheceram as instalações da Fiocruz e o método de análise das amostras. A Fundação está recebendo material coletado de pacientes suspeitos de todo o país, mas a expectativa é que laboratórios de outros estados e do Distrito Federal também passem a fazer exames de detecção com o treinamento de profissionais. São 9 casos suspeitos no Brasil, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Paraná e Rio Grande do Sul. 2 de Santa Catarina já foram descartados. O Flamengo anunciou a renovação de contrato de mais um jogador titular da equipe. William Arão acertou a permanência até 2023. O volante soma mais de 200 jogos com a camisa flamenguista e teve papel importante nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores no ano passado. Durante a vitória no Fla-Flu disputado na última quarta-feira, torcedores do Fluminense entoaram um grito em alusão à tragédia do Ninho do Urubu, com 10 jovens mortos em fevereiro de 2019. Por meio de nota, o tricolor carioca disse que não poderia deixar de registrar a inadequação da manifestação de sua torcida, pois soou excessiva ao chamar o Flamengo de time de assassinos. Olha só, a seleção sub-23 do Brasil está na Colômbia para disputar uma vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Com uma rodada já de antecedência, a equipe garantiu lugar no quadrangular final. E os meninos brasileiros mostraram que também são fortes quando o assunto é valor de mercado. A galera aí é nova, dá pra ver em cada rosto. Só que tem custo de gente grande, viu? O time brasileiro está próximo de superar a marca de 450 milhões de reais em vendas. Detalhe, só nesta janela de transferências. O Renier, por exemplo, foi negociado pelo Flamengo ao Real Madrid por 30 milhões de euros, cerca de 139 milhões de reais. O meio-campista Bruno Guimarães também vai atuar na Europa. Ele trocou o Atlético Paranaense pelo Lyon da França, um acordo de aproximadamente 93 milhões de reais. Pelo mesmo valor, o Matheus Cunha pode deixar o Leipzig e ir para o Hertha Berlim, ambos da Alemanha. Corinthians e São Paulo podem perder atletas. O Benfica está de olho em Pedrinho. Os portugueses estão dispostos a pagar mais de 90 milhões de reais pelo corintiano. O São Paulino Antony está na mira do Ajax. Os holandeses sinalizaram uma oferta de mais de 100 milhões de reais para ter o atacante. Viu só? Parece que o pré-olímpico, além da vaga para o Japão, também pode garantir um lugarzinho no velho continente. Bom para eles, ruim para o futebol brasileiro, que ano após ano perde talentos cada vez mais cedo. Olha só, a Embaixada da França, junto ao Instituto Francês, promoveu a primeira edição da Noite das Ideias aqui no Brasil. O debate aconteceu simultaneamente em 180 cidades no mundo, incluindo Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. A Estela Freitas acompanhou o evento na capital paulista. A Noite das Ideias trouxe uma série de reflexões sobre a floresta, sua variedade, seus desafios, concepções em diferentes abordagens filosóficas, científicas, antropológicas, técnicas, sociais e ecológicas. Cada ano, para a Noite das Ideias, que já tem 5 anos de história, cada ano o Instituto Francês na França escolhe um tema. Esse ano o tema é o que é estar vivo, mais uma questão ecológica, né? Então decidimos de fazer esse evento aqui no Brasil, misturando filósofos, antropólogos,
para falar sobre questões ecológicas na natureza e da floresta. O debate entre especialistas e aberto ao público abordou a floresta como ser vivo e como local habitado por seres vivos. Eu acho que, para um cidadão, eu acho que esse assunto da reflorestação é um assunto primordial. Então, acho que tem que escutar os cientistas falando que é importante fazer. A primeira edição da Noite das Ideias no Brasil e quinta no mundo também deixou um alerta à sociedade. A gente está no momento de decisão. Que caminho a gente quer tomar, que valores a gente quer seguir. E isso não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Agora o Brasil tem uma importância enorme por ter essa floresta gigantesca e ter essa comunidade indígena viva.